Olá, voltamos aqui com Armando Lourenço da UI e agora nós vamos falar sobre o fim do emprego. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Armando, chegamos ao final do emprego ou não? Não. Eu acho que a gente está numa mudança muito grande, né? Quer dizer, ou seja, hoje quando a gente olha, por exemplo, as pesquisas mostram para a gente que em 2025 a gente deve ganhar mais 133 milhões de empregos, globalmente dizendo, e perder 75 milhões, quer dizer, o que dá um superávit de 58 milhões. Agora, quando a gente olha, 55 milhões, quando a gente olha esse superávit, você fala, poxa, então vão sobrar aí mais 58 milhões de empregos. Mas, na realidade, quais serão esses empregos, né? Porque se você percebe pela pesquisa da ONU, quer dizer, que a maior parte das crianças que entrou em 2017 nas escolas, em torno de 69%, vão trabalhar em profissões que a gente não conhece hoje, então esses 58 milhões de empregos não serão de profissões que a gente conhece. Então, a pergunta é, será que a gente está preparado para isso? Então, sem dúvida nenhuma, com a digitalização dos negócios, os empregos vão diminuir, o que vai ter mais trabalho. Agora, tendo menos emprego, não significa que a pessoa não vai trabalhar. Agora, a relação dela com a empresa vai ser diferente. Então, é uma relação também de prestadora de serviço. Ou seja, hoje, e competências que você tem na empresa hoje, que você desenvolve, sei lá, de liderança, que você desenvolve gestão de equipe, etc., mas a questão de soft skills e técnicas, elas não vão ser suficientes no mundo do trabalho. Porque no mundo do trabalho você precisa aprender a fechar negócio, você precisa aprender a vender, você precisa aprender a negociar, você precisa aprender a se relacionar com o cliente, que hoje na empresa quem desenvolve essas competências são as pessoas da área comercial. Só que qualquer pessoa na empresa hoje poderá se vincular numa outra organização num futuro muito breve, sobretudo com as novas formas de contratação, como se ele fosse você SA. Quer dizer, ele tá mudando a conotação dele. Então eu vejo assim, o emprego vai diminuir, sem dúvida nenhuma, não haverá emprego para todos, mas haverá trabalho. E nessa mudança de emprego para trabalho, a pessoa precisa pensar que as competências que ela tem para se relacionar como empregado, elas vão ser bem diferentes, não digo todas, mas vão ser diferentes para se relacionar como trabalho. E como uma pessoa pode prosperar? Nesse cenário. Esse foi um ponto-chave, porque na realidade, eu acho que o que eu estou vendo nesse cenário, você pega, por exemplo, tecnologia. Então, você tem lá um site, que é o Nômade Virtual, por exemplo, que as pessoas se conectam, veem ofertas de trabalho e começam a prestar serviços para várias organizações em qualquer lugar do mundo e, sobretudo, ligado à tecnologia. Agora, veja, você, na realidade, ter essa oferta de trabalho, não dá para você imaginar que isso vai ser sempre para a vida toda. Então, a pessoa ela tem que aprender a questão técnica, sobretudo o que ela vai oferecer para a empresa, seja de tecnologia ou não, mas ela precisa se desenvolver nos soft skills. Isso é que eu acho que vai fazer a diferença para ela. Porque, veja, é como se você é um autônomo, você vai ter uma profissão liberal. Você abre um consultório, por exemplo. Se você não tem cliente, o que adianta você ser um bom técnico? Nada. Você não tem cliente. Então, esse é o problema. Então, você é um médico, você tem um bom consultório. Se você não tem paciente, o cliente não resolve. Você é um psicólogo. Se você não tem cliente, também não resolve, por mais que você seja um excelente profissional. Então, ou seja, a pessoa precisa desenvolver essas qualificações. Nesse cenário do trabalho, isso vai acirrar mais. Por quê? Porque você vai ter mais pessoas envolvidas nesse tipo de ambiente. Agora, a mesma pergunta, só que para as organizações. Como é que as organizações vão prosperar nesse cenário com essa relação de trabalho? Bom, elas vão, porque, veja, a forma de contratação vai mudar. Então, por exemplo, hoje, quando você vai contratar, por exemplo, o trabalho intermitente, você vai contratar uma pessoa por um tempo curto, pegando bem a nossa área que é treinamento, hoje você faz um treinamento pensando numa trilha de aprendizagem para uma pessoa que vai ficar muito tempo, mas essa pessoa pode ficar um mês. Então, quer dizer, você vai ter que repensar a sua maneira de treinar, de remunerar, de avaliar, de tudo. Por quê? Porque, na realidade, você vai ter pessoas que vão trabalhar com relacionamentos distintos. Ou seja, a nossa maneira de pensar, ela tem que ser diferente. Por isso que a competência que a gente chama de Learning Agility, que é essa capacidade que você tem de aprender continuamente, sempre de maneira ágil, tem que se fazer presente. Legal, muito obrigado. Bem, no próximo bloco nós falaremos sobre desenvolvimento da liderança. Até mais!